Oi galerinha, tudo bom? Olha eu aqui de novo, adivinha? Me esqueci de dar um toquezinho para vocês, que eu queria que vocês dessem uma olhadinha final nessa aula de número 9. Por quê? Porque a aula de número 9 também vai fazer parte um aspectozinho lá da nossa prova, tá? O que é a aula 9, professor? É a aula do pré-modernismo, tá? Na verdade, aulas 9 e 10. E o que a gente tem de importante aqui no pré-modernismo? A ideia de base é a ideia de que é uma fase de transição. E como toda fase de transição tem um monte de escritores misturados, cada um escrevendo de um jeito próprio. O que eu queria chamar a atenção de vocês é que nesse contexto a gente tem um Brasil que é o Brasil do século XIX e ainda em alguns lugares do Brasil que é o Brasil do século XX, como a gente viu no Rio de Janeiro, em São Paulo, grandes centros urbanos que estão se modificando, tá? Então não existe assim um estilo para vocês decorarem, não tem, cada escritor escreve de um jeito bem diferente. O que eu queria chamar a atenção de vocês desse período aí são duas coisas. Primeiro, quando que esse período começa? Esse período começa aqui com esse sujeito chamado Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha, em 1902, ele vai fazer uma reportagem sobre a Guerra de Canudos, né? Em 1893 aconteceu uma guerra entre o exército brasileiro e os habitantes de um povoado no interior, no sertão baiano, Canudos, que ficou conhecido como a Guerra de Canudos. E o Euclides da Cunha é o responsável por abrir esse movimento chamado de pré-modernismo quando publica, em 1902, uma espécie de livro-reportagem, livro de estudos sobre a situação do interior brasileiro, do sertão brasileiro, e também essa oposição, porque ali naquele conflito ficou muito clara a oposição que havia entre o Brasil urbano e o Brasil rural. O Brasil moderno e o Brasil do cangaço, o Brasil do sertão, o Brasil da gente desassistida, da gente pobre. Então esse aspecto aí é muito importante. E aí, de acordo com isso também, eu queria chamar a atenção de vocês para outros autores que a gente também viu. A gente viu que, por exemplo, o Lima Barreto é um cara que vai dizer assim, ó, peraí, moderno Rio de Janeiro, pera lá, moderno as praças que Pereira Barreto está fazendo. Agora, o interior, o subúrbio, a periferia do Rio de Janeiro está cada vez pior, está cada vez ficando mais desassistida e não é à toa que começa a aparecer as favelas. Então, Lima Barreto também é um escritor dessa geração. E outro autor fundamental dessa geração, o criador de Sítio do Pica-Pau Amarelo, o glorioso o Monteiro Lobato. Tá? Monteiro Lobato vai ser um escritor que em muitas obras, por exemplo, na obra Ideias de Jeca Tatu, ele vai dizer, olha só, o interiorano brasileiro, o homem do interior do Brasil, coitado desse homem, né? Esse homem é muito limitado, esse homem jamais vai conseguir fazer do país, transformar o país em uma grande nação, porque ele é muito atrasado, porque ele é muito analfabeto, porque ele não sabe, né? Não tem a menor noção, não tem a menor condição de adentrar o século XX. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha nesses autores e também no único poeta que a gente tem daquela geração. O único poeta que a gente tem daquela geração é esse cara aqui, Augusto dos Anjos, uma poesia que é fácil assim, né? Porque é uma poesia cheia de termos que são termos nojentos, tá? Linguagem escatológica, a gente fala, né? Então, tem poema dele, no qual a gente vai ver, por exemplo, palavras como expressão. Olha só o que é esse verso. Escarra nessa boca que te beija. Tá? Escarrar na boca aqui. Imagina, né? Coisa nojenta. Mas o glorioso Augusto dos Anjos vai ser um poeta dessa geração que, notem, gente, ele faz um soneto. Mas o soneto que ele está fazendo é um soneto que a gente tem que classificar como uma obra de transição.
não é mais aquele soneto certinho, ora direis ouvir estrelas, nada disso. É um soneto que fala de coisa nojenta, que fala uma linguagem científica, que fala uma linguagem antipoética e por aí afora. Então era só esse toque, tive que deixar esse pré-prova para depois, gente, porque quando fui olhar, na prova tem contemplados escritores desse pré-modernismo, e eu não tinha falado isso para vocês, não ia deixar vocês na mão, tá bom, meus queridos e minhas queridas? Beijo grande para vocês, boa prova e até mais, gente. Obrigado, tá?